Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma vez ouvirmos sobre a palavra de Deus. Agradecer a Deus e aos nossos mentores espirituais por essa semana abençoada que tivemos, pela nossa saúde, pelas nossas fontes de renda, pelos nossos familiares e amigos, pela nossa casa. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio em todos os casos. Teria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, frequentemente, no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reencontrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação.
Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele oure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Entendeu? Aqui tá falando por que a gente não lembra das nossas vidas passadas, né? É como eu disse aqui, todos nós cometemos erros nas outras vidas, né? Cometemos coisas que temos que pagar por elas. E é por isso que estamos aqui, porque se a gente não tivesse feito nada, a gente não ia estar aqui. Todos nós estamos aqui porque fizemos algo de errado nas outras vidas e precisamos colher o fruto do que a gente plantou. E tem coisas que, se a gente lembrasse, iria afetar as nossas relações. Por exemplo, somos casadas, né? Nos amamos. Se de repente, em algum determinado momento, eu descobrisse que em outra vida você me fez um mal muito grande, como tirar a minha vida, atentar contra o meu corpo, me prejudicando, ou me deixando numa cadeira de roda, ou me ofendendo de uma forma muito grave, isso automaticamente iria atrapalhar o amor que eu sinto por você hoje. Por quê? Porque as pessoas com quem a gente convive hoje são as mesmas pessoas que nós convivemos nas outras vidas. Os papéis vão mudando, mas os personagens são os mesmos. Então, numa outra vida, hoje é minha mãe, na outra vida foi minha mãe, nessa é minha irmã, na outra vida foi meu irmão, nessa vida é meu pai. Os papéis mudam, mas os personagens são os mesmos. E os laços vão se estreitando conforme a necessidade de resgate, né? Então, o que antes podia ser um primo distante, hoje pode nascer como seu irmão, porque vocês fizeram coisas que fazem com que vocês precisam fazer um resgate mais profundo. Então, essas pessoas vão nascer cada vez mais próximas, né? E a mesma coisa acontece com as relações amorosas. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho é por um motivo. Então, se a gente soubesse o real motivo desses encontros, isso iria atrapalhar o resgate que a gente precisa fazer. Porque se eu preciso amar essa pessoa, porque numa outra vida eu a feri com ódio, se eu tiver essa consciência, eu vou me sentir culpada e não vou conseguir me redimir, e a outra pessoa vai sentir raiva de mim e também não vai conseguir se redimir. Então, tudo que Deus faz tem um motivo. Ele nos faz esquecer exatamente para nos ajudar. Mas isso não significa que foi apagado. Quando a gente desencarnar, que a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai ser recordado de tudo isso. Todas essas memórias vão voltar para a gente. E aí a gente vai entender melhor por que nós passamos por certas coisas aqui na Terra. Porém, nós já podemos ter a consciência de que tudo o que nós passamos aqui, nós somos merecedores. Alguma coisa você fez para merecer, seja a coisa boa ou a coisa ruim. Então, todo o sofrimento que nós passamos, ele é porque você está resgatando um sofrimento que você fez uma outra pessoa passar. E às vezes pode ser até na mesma vida. Às vezes você fez mal para a pessoa nessa vida e nessa vida mesmo pagar. E às vezes não dá tempo, então você tem que resgatar numa outra vida. Por isso que é muito importante durante a nossa vida a gente evitar ao máximo que a gente puder fazer novas dívidas, prejudicar as pessoas, tratar mal, ofender, atacar de qualquer forma possível, para que a gente não tenha que ficar vindo para poder pagar. Porque o problema da reencarnação, que o lado positivo dela é o quê? Você ter a oportunidade de se redimir das coisas que você fez de errado. Mas você também corre o risco de cometer outros erros. Você fica suscetível a cometer outros erros. Sim. Então, a gente tem que se policiar muito para não cometer esses erros. E, basicamente, o evangelho quer dizer isso.
Se a gente esquece é porque tem um motivo. A gente não tem que ficar correndo atrás, gente, não tem que ficar correndo atrás de descobrir o que a gente foi em outra vida, o que aconteceu, o porquê. Tem situações em que às vezes pode até ser necessário, mas se não for assim uma situação extremamente necessária, onde a espiritualidade pediu para você fazer isso, a melhor coisa é você deixar lá. Porque se você não sabe, se você não tem a consciência, é porque é melhor assim. Deus jamais iria apagar da sua memória algo que fosse te ajudar na sua evolução espiritual. Se ele apagou, é porque ia atrapalhar. Não tem por que um pai e uma mãe prejudicar o ensinamento de um filho. Ah, não, eu vou esconder o lápis e a caneta para ficar mais difícil meu filho fazer a lição de casa. Para quê? Qual é o sentido disso? Então, se ele escondeu aquele lápis e aquela caneta, porque aquele lápis e aquela caneta não é o certo para fazer aquela atividade. Ó, não pode fazer com caneta vermelha. Então, para você não correr o risco de pegar a caneta errada, eu vou esconder a caneta vermelha e vou deixar só a azul e a preta. Mas ele não vai fazer o contrário. É isso que a gente tem que entender. Então, não adianta a gente ficar correndo atrás. Ah, não, eu quero fazer regressão. Porque eu quero saber o que eu fui na outra vida. Eu quero saber por que fulano me odeia tanto. Eu quero saber por que eu tenho a empatia com uma certa pessoa. Gente, vai por mim. É melhor não saber. Apenas ore, peça perdão e perdoe. Porque seja lá o que for que tenha acontecido, se você fizer o exercício de perdoar e pedir perdão, vai passar. E se sem saber o que é, já é difícil muitas vezes fazer esse exercício de perdoar, porque sabe quando você tem um ranço dessa pessoa e eu não sei porquê, mas eu não suporto olhar na cara dela? E eu não sei o porquê. Já é difícil de repente eu falar assim: olha, se você me fez alguma coisa numa outra vida, seja lá o que for, eu te perdoo. Se eu te fiz alguma coisa em uma outra vida, eu peço para que me perdoe. Se sem saber o que é, já é difícil. Imagina se você descobrir que essa pessoa roubou seu filho, que essa pessoa fez alguma coisa, tipo, muito grave com você. Você não vai conseguir. Isso daí não vai facilitar a situação, só vai piorar. A não ser que seja uma situação em que a espiritualidade está pedindo para você fazer. Não, o negócio é o seguinte, ó. Você precisa nessa vida, de qualquer jeito, pagar essa dívida aqui, porque você já tá arrastando essa dívida há muito tempo. E você não tá conseguindo pagar, você reencarna e não consegue pagar. Então, como essa é praticamente a sua última chance, então, por favor, faz algum tipo de exercício, alguma coisa para você recordar o porquê que você precisa fazer isso e faça. São exceções, às vezes é necessário, mas a não ser, então, só nesses casos. Fora isso, não fica caçando sarna para se coçar. Ficar procurando levantar o véu daquilo que foi escondido. Porque quem nos prepara para vir para cá é a espiritualidade, é Deus. Ele não falha. Deus não erra e Deus é justo. Levando em consideração isso, se ele apagou alguma coisa da tua cabeça, é porque tinha que apagar. E pronto. Conforme-se com isso e pense, ainda bem. Porque já pensou? Eu tô aqui me esforçando ao máximo para ser uma pessoa melhor e eu descubro que eu fui o braço direito de Hitler na outra vida. Matei um monte de gente enforcado, um monte de gente decepado, um monte de gente afogado. Imagina. Você vai entrar numa depressão tão profunda que você nunca mais vai conseguir levantar da cama. Isso se você não cortar os pulsos. Então, pra quê? Pra quê? Faça o exercício de auto-perdão e de perdoar aquelas pessoas das quais você tem dificuldade de aceitar, mesmo sem saber o porquê. Porque se você tem uma antipatia com essa pessoa, é porque alguma coisa tem. Porque assim, a nossa mente do corpo, nosso cérebro, esse pedaço de carne que tem aqui dentro da cabeça, esquece. Mas o espírito não esquece. Entendeu? Fica na memória do espírito. Então, se o meu espírito encontra com aquele outro espírito que me fez mal, os espíritos vão se reconhecer, porque a memória do espírito não foi apagada.
A memória do corpo não vai saber o porquê, mas a do espírito sabe. Tanto que acontece o contrário. Às vezes a gente encontra uma pessoa e se simpatiza com a pessoa de cara. Meu, eu gosto tanto de você, eu não sei porque, tipo, você bateu assim, ó, eu já sou sua melhor amiga de infância. Às vezes acontece, por quê? Porque foi uma pessoa que te ajudou, ou que você ajudou a pessoa, que foi muito importante para você superar um determinado algo que aconteceu na sua vida. É a mesma coisa. Os espíritos se reconhecem. Ah, mas se é uma coisa boa, por que de repente eu esqueci também? Né? Já que é uma coisa boa. Porque às vezes a situação da qual aquela pessoa te ajudou, te resgatou, foi uma situação difícil. Vamos supor, você foi. Tentaram te matar e você ficou lá largado, quase morto no meio do mato. E aí essa pessoa foi, te resgatou, te ajudou e salvou a sua vida. Ah, ela salvou a sua vida, é uma lembrança boa. Mas para você ter a consciência de que ela salvou a sua vida, você vai ter que se recordar de que você quase morreu, e de que você sofreu, e de que você sentiu muita dor. Então tudo tem um porquê. Vamos entender. Nada que Deus faz é em vão. Tudo que Ele faz tem um motivo. E mesmo que muitas vezes a gente não consiga entender, aceite. Né? Aceite. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares, Ele mora em todos os corações, Ele sabe de todos os pensamentos. Então aceite. E simples assim. Não vamos fuçar naquilo que está guardadinho. Conseguiu entender? Perfeito. Quer falar alguma coisa? Não precisa. Bom, o vídeo ficou curto, mas eu acho que ficou muito claro na mensagem. Eu separei aqui uma prece que eu acho que é importante ler no dia de hoje, que foi uma sugestão da Gi. E eu separei aqui e eu vou ler com vocês. Eu tenho certeza que alguém em algum lugar que vê esse vídeo vai ser reconfortado com essa oração. Nesse livro Coletâneas de Preces Espíritas, dentro do capítulo de Preces para os Desencarnados, tem a prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então eu vou ler as instruções preliminares, a instrução preliminar e a prece. Como é horrível a ideia do nada. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora a falta de seu amigo perde-se no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Estes que pensam que tudo morre com o corpo desconhecem as afeições autênticas, sinceras e sagradas. Os que pensam que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é uma combinação de células de matéria que se extingue para sempre como um sopro, que dó ser mais querido. Um pai, uma mãe ou um filho adorado apenas restará um pouco de pó que o tempo dissipará para sempre. Como um homem de coração pode continuar frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de pavor e não lhe o faz, ao menos desejar que não seja assim. Se até então sua razão não lhe bastou para tirar dúvidas, eis que o Espiritismo vem eliminar toda a incerteza sobre o futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que, em todos os lugares, essas provas são recebidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe que, de agora em diante, a vida terrena é apenas uma curta passagem. Que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos da terra não estão perdidos para ele, e que as mais santas afeições não são desfeitas sem esperança. Prece. Dignai-vos, Senhor, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito. Fazei-lhe sentir vossas divinas luzes e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até ele minhas palavras e meu pensamento. Tu,
que me fostes tão querido neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar uma prova da minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro. Eu não devo me lamentar. Seria egoísmo. Seria ver-te ainda sujeito às penalidades e aos sofrimentos da vida. Espero, com resignação, o momento de nos juntarmos no mundo mais feliz onde tu chegastes antes. Sei que nossa separação é apenas temporária, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos eleitos. Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Como é doce e consoladora a certeza de que há entre nós apenas um véu material que te oculta a minha vista, que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e a me ouvir como antigamente, e melhor ainda que antigamente. Que não me esqueças mais e que eu mesmo não te esqueça. Que nossos pensamentos não parem de se confraternizar e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Linda essa oração. Para quando a gente estiver sentindo muita falta de alguém que partiu e que era muito importante para nós. É muito bonita você ler essa prece, porque é como se você estivesse conversando com a pessoa. Ó, você se foi antes de mim, mas eu entendo e a gente vai se encontrar, então me dê forças para aguentar o tempo necessário. Então é isso. Eu encontro vocês semana que vem, no mesmo horário. Vamos encerrar? Quero agradecer a presença de todos os espíritos que vieram até esse lar, vieram até nós para ouvir a palavra de Deus. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos inspira a cada evangelho com as palavras certas para tocar o coração das pessoas. Aos nossos mentores espirituais que estão sempre nos orientando, nos guiando, nos ajudando. Pedir a Deus para que continue nos abençoando durante essa semana que virá, abençoando a nossa saúde, o nosso lar, os nossos bichinhos de estimação, os nossos vizinhos, a nossa rua, nosso bairro, cidade, país e planeta. Que todas as pessoas que estiverem desesperadas por algum motivo encontrem conforto na palavra de Deus. Exercitem a oração e o evangelho no lar para que os laços entre nós e os espíritos do bem sejam estreitados. Que possamos nos sentir cada vez mais próximos. Que os espíritos que necessitam de direção e de orientação sejam guiados. E que semana que vem possamos ter a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.